Aê, sextou no ar para todo o Brasil e para todo mundo, mais um vídeo no meu canal e o tema de hoje é a terceira geração dos Annales. Então fique aí, meu caro estudante, não saia daí que hoje você vai ficar por dentro da história. O objetivo da nossa aula de hoje é acompanhar as transformações ocorridas na escola dos Annales a partir do final dos anos de 1960, procurando reconhecer os elementos que determinaram uma grande produção em torno da história das mentalidades, o que implicou a chamada nova história. O que implicou na chamada nova história? Você vai saber, então não saia daí. Bom, vamos ao que nos interessa, começando aqui com as influências de Michel Foucault. Algumas mudanças de cunho administrativo e institucional ocorreram a partir de 1968 na escola dos Annales, tais como o envolvimento de Jacques Le Goff e Ladurie e de Marc Ferro na direção da revista, juntamente com a criação de um secretariado em torno desta direção e a aposentadoria de Fernand Braudel da presidência da sexta sessão. Então foi na terceira geração dos Annales que Fernand Braudel se aposentou da presidência da sexta sessão da École des Hautes Études. Mas principalmente verificam-se novos direcionamentos quanto à abordagem da história nesta fase, que muitos reconhecem como a mais receptora das ideias estrangeiras. Peter Burke, por exemplo, aponta as influências da historiografia americana como a nova história econômica, a história da cultura popular e a antropologia simbólica. Nesta fase, a abordagem das questões econômicas decaiu em relação à segunda geração. Verifica-se uma predileção pelos estudos em torno das questões culturais. O interesse pela cultura na historiografia não se limitou, no entanto, ao universo dos Annales. Também no âmbito do marxismo, ele se fez sentir. Edward Thompson é um dos principais exemplos do desvio para a cultura. Thompson rejeitou explicitamente a metáfora de base superestrutura e dedicou-se ao estudo daquilo que chamava mediações culturais e morais. Descreve a consciência de classe como a maneira pela qual essas experiências de relações produtivas são manipuladas em termos culturais, incorporadas em tradições, sistemas de valores, ideias e formas institucionais. Essa postura levou ao termo do porão ao sótão, para caracterizar a mudança do interesse das questões da chamada infraestrutura das sociedades ou dos elementos socioeconômicos, vistos no âmbito do marxismo, dos primeiros tempos como a base para as questões da superestrutura ou dos elementos culturais. Hunt reconhece que, embora a história econômica, social e a demográfica tenha permanecido dominante entre 1965 e 1984 na corrente dos Annales, a história intelectual e cultural passou a ocupar um sólido segundo lugar. E, após este período, passaram a preocupar-se cada vez mais com aquilo que, muito enigmaticamente, os franceses chamaram de mentalités. Essa história das mentalidades, que a partir de então levou a estudos múltiplos, desembocou no que se dominou de uma nova história cultural. Então, essa história das mentalidades levou a estudos múltiplos, que desembocou, no que se dominou. Então, o que dominou?
O que se denominou de nova história cultural foi a história das mentalidades. Então, foi a história das mentalidades que se denominou de uma nova história cultural. Um campo em que muitos identificam as influências das ideias do filósofo Michel Foucault, principalmente a obra de História da Loucura, causou grande impacto entre os historiadores. Para alguns, ela, inclusive, evoca as intenções de Febvre na década de 1930. Jacques Revel, que também esteve à frente da revista dos Annales, como secretário, afirmou que a obra que talvez tenha marcado mais profundamente os historiadores franceses, desde a década de 1960, não é a de seus pares, mas sim a de um filósofo, Michel Foucault. Fundamentalmente, a abordagem de Foucault acerca das atitudes humanas em termos de valores e comportamento internos, ou seja, enquanto atitudes inconscientes, é o que mais influenciou os historiadores. Decidido a analisar as questões do poder na história da civilização ocidental, Foucault concluiu que o poder não é característico de uma classe ou de uma elite dominante. Ele não se origina nem na política, nem na economia. Existe como uma rede infinitamente complexa de micropoderes, de relações de poder que permeiam todos os aspectos da vida social. Assim, o filósofo não via o poder concentrado exclusivamente no aparelho do Estado, de uma sociedade, e sim em todas as esferas da vida humana. Todas as esferas da vida humana possuem poder. O poder possui, todos possuem o poder, tá? Todos da esfera humana possuem poder. Tá, pessoal? Todas as esferas da vida humana possuem poder. Não é só para o Estado. O poder, portanto, encontra-se espraiado. A palavra espraiado significa que escorreu, cobrindo uma superfície, né? Cobrindo uma superfície, derramado, espalhado. Então, espraiado, podemos dizer que escorreu, ou seja, que se espalhou nas relações cotidianas. Daí a necessidade da análise que ele próprio chamou de descendente, no sentido em que deduziria o poder partindo do Estado e procurando ver até onde ele se prolonga nos escalões mais baixos da sociedade, penetra e se reproduz em seus elementos mais atomizados. Agora eu vou estar falando aqui da história das mentalidades. É essa concepção analítica que seduziu historiadores como Philippe Ariès e Norbert Elias. Este olhar que procura atingir aquilo que se encontra no recôndito das sociedades. A palavra recôndito é que se escondeu, encoberto, oculto, retirado, que se escondeu das sociedades. Quanto ao primeiro, as afinidades se expressam em suas preocupações sobre as maneiras como as sociedades culturalmente veem os fenômenos naturais, como a infância e a morte. Em sua obra História Social da Criança e da Família, utilizou indumentária cartas e diários que faziam referência à infância, quadros com imagens de crianças, e concluiu que a consciência da infância como uma fase do desenvolvimento humano é uma consciência que ocorre somente a partir do século XV. Depois desse trabalho, dedicou-se à história da morte no Ocidente. Como se vê, os historiadores dessa geração passaram a abordar fenômenos até então ausentes do campo da história. Podemos citar
também a partir de Peter Burke. Outros exemplos como os trabalhos de... se eu falei errado, vocês me corrigem, tá, pessoal? Como os trabalhos de Afonso Dupont, que, oriundo da geração de Braudel, influenciou muitos estudiosos da terceira fase. Ele estudou a cultura que se criou em torno do movimento das cruzadas da Idade Média e depois veio analisar as práticas da peregrinação como um exemplo de sensibilidade coletiva em relação a lugares de poder cósmico, relacionando assim a história da religião com a antropologia, a sociologia e a psicologia. Robert Mandrell constituiu-se também um outro importante exemplo quanto aos rumos tomados pela nova história. Em seus estudos sobre a França moderna, interrelacionou elementos referentes à saúde, às emoções e à mentalidade da época, e com a obra Magistrados e Feiticeiros sobre a França do século XVII, influenciou outros estudiosos na observação dos temas da cultura popular e das práticas da bruxaria. Peter Burke cita ainda as análises de dois outros historiadores, Jean Delumeau e Alain Besançon, que se utilizaram das ideias da psicanálise de Freud, de Reich, Fromm, o primeiro principalmente em seus estudos sobre a história do medo no Ocidente, e o segundo sobre as relações entre pais e filhos no contexto da Rússia do século XIX. Outros destacados historiadores dessa geração são os medievalistas Georges Duby, Jacques Le Goff, esse último cuja contribuição mais importante foi o Nascimento do Purgatório, em que analisa as mudanças das representações da vida após a morte, identificando que nos séculos XII e XIII surgiram novas atitudes em face do tempo e do espaço. Duby, em seus trabalhos, baseou-se muito nas concepções originais de Marc Bloch e no neomarxismo, combinando a história das mentalidades e do imaginário com a história das ideologias, o que se verifica principalmente em As Três Ordens. Sua abordagem, de acordo com Burke, se aproxima da de Michel e a de Michel Vovelli, que fez uma séria tentativa de fundir a história das mentalidades coletivas com as ideologias marxistas. O apego a esta história das mentalidades levou alguns, inclusive, a adaptarem a metodologia da análise quantitativa para os estudos culturais, o que desembocou em produções como a história da prática religiosa, a história do livro e a história da alfabetização. No primeiro caso, por exemplo, foram utilizadas estatísticas de frequência à comunhão das vocações religiosas. Esse quantitativismo, adaptado à história das mentalidades, no entanto, sofreu críticas no âmbito da própria escola. Alguns levantaram dúvidas quanto à validade numérica. Os historiadores quantitativos podem contar as assinaturas nos registros de casamentos, os livros em bibliotecas particulares, os que comungam na Páscoa, as referências ao juízo divino, etc. O problema que permanece é o de saber se essas estatísticas são indicadores seguros de alfabetização, de religiosidade ou de qualquer coisa que o historiador queira investigar. Essas críticas levaram, então, a uma produção marcadamente avessa às
as estatísticas no campo da história cultural. Prevaleceu uma história das representações, a produção de Roger Chartier permite observar os rumos nesta direção. Em sua história do livro, em que defende que os números não possibilitam alcançar certa cultura, reconhecendo, por exemplo, que o popular não deve ser identificado com um corpus particular de textos, objetos, crenças, ou seja, o que for. O popular está na maneira de usar os produtos culturais, tais como festivais ou matéria impressa. Essa atenção às maneiras de usar os produtos culturais, novos questionamentos, implicaram nesta geração a abordagem antropológica da história e na chamada história da cultura material. É o que veremos na aula seguinte. Antes de eu terminar, vale ressaltar que para a compreensão das transformações do marxismo, inclusive em relação às posturas que o inclinaram a partir dos anos de 1960 a 1970, as abordagens culturais, você lê para ler Anderson Perry, Pierre, né? E Considerações sobre o Marxismo Ocidental, nas trilhas do materialismo histórico, São Paulo, Boitempo, 2004. Então, pessoal, vocês têm que ler Anderson Perry, Considerações sobre o Marxismo Ocidental nas trilhas do materialismo histórico, tá? E o texto de François Dossi faz um panorama sobre as relações entre a história e a psicanálise no âmbito dos análises, desde os seus primórdios até a atualidade. Nele, o autor evoca as concepções de Paul Cohen e de Michel de Certeau quanto ao tema Ver em Dossi, François, História e Psicanálise, Genealogia de uma Relação, História e Ciências Sociais, Bauru, São Paulo, Educe, 2004. Tá, pessoal? Então, nós temos Perry, né, que é para vocês lerem, e as considerações sobre o marxismo ocidental nas trilhas do materialismo histórico, São Paulo, Boitempo, 2004. E temos também aqui do Dossi, François, que é a História e Psicanálise. Você vê nele, no texto, a genealogia de uma relação. História e Ciências Sociais. Bauru, São Paulo, Educe, 2004. Então é isso, pessoal. Esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua companhia e audiência durante toda a semana. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. E se você gostou, já vai deixando o seu like. Eu fico por aqui. Desejo a todos um ótimo dia. Então, se você gostou, já deixa seu like. Desejo a todos um ótimo dia. Bom final de semana a todos e até segunda-feira. Tchau, pessoal.